Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Toda vez que nós falamos de uma pessoa de destaque, muitas vezes a gente não se lembra que essa pessoa tem uma mãe e tem um pai, e do relacionamento dessa família, em especial Jesus. Jesus foi um ser abençoado, nosso irmão maior, nos trouxe muitos ensinamentos. Já imaginaram o que é ser mãe e pai de Jesus? Hoje nós temos um palestrante, Guilherme Kremer, que vai nos falar sobre José, pai de Jesus. Falamos tanto de Jesus e poucas vezes José, e hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre José. O Guilherme foi educado em família espírita, é engenheiro e atualmente ele é o presidente do abrigo Teresa de Jesus, na Tijuca. Ele também trabalha na diretoria do Centro Espírita Maria Angélica, na Barra, e é conselheiro da Rádio Rio de Janeiro. Tem 2 livros publicados e realiza palestras em vários centros espíritas. E hoje teremos o prazer de ouvi-lo. Guilherme, por favor, o púlpito é seu, para te ajudar em termos de horário, porque exatamente por causa da Rádio Rio de Janeiro, nós temos 45 minutos e colocamos um cronômetro ali para que a gente te ajude aí a controlar o horário. Muito obrigado pela sua disposição em nos falar. Amigas e amigos do Lar de Frei Luiz, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada. Para mim é muito especial. Eu estive aqui, eu acho, a última vez em 2022. Estou retornando agora em 2024. Essa verdadeira cidade do amor. E para mim é sempre uma grande alegria para todos nós, porque na essência aqui é uma casa de Jesus. E quando falamos que ser uma casa de Jesus, nos vem sempre à mente uma passagem que Kardec estudou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Essa passagem todos nós bem conhecemos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, deprimidos, ansiosos, que eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que essa passagem Jesus trouxe num momento de alegria. Sabemos que no seu ministério público ele enfrentava sempre, estava acostumado a enfrentar auditórios, grupos de pessoas com um pensamento oposto, criando sempre um clima de tensão, porque, na verdade, Jesus estava trazendo uma religiosidade diferente, porque a religiosidade, até naquela época, e ainda hoje era uma religiosidade exterior. E Jesus estava trazendo uma religiosidade interior, o conceito de interioridade, o que é muito difícil de ser percebido até atualmente. As pessoas precisam sempre de alguma coisa exterior para se agarrar. Entretanto, Jesus estava nos falando uma religiosidade interior. O reino de Deus está dentro de vós. Não adianta procurar Deus fora, nós temos que procurar Deus dentro. E essa
passagem, como eu coloquei, transcorreu num momento de alegria, o que não era muito comum. Isto porque ele enviara 72 discípulos, faltando uns 3 meses para a sua crucificação. Ele enviara 72 discípulos, fez 36 grupos de 2 e pediu-lhes para que eles levassem o evangelho para todas as regiões agregadas ali em torno da Galileia, em especial as regiões pagãs. Isso porque, 1 ano e meio antes, ele fizera o mesmo com seus 12 apóstolos. Ele fez 6 grupos de 2 e pediu-lhes para que levassem o evangelho, mas para aqueles que já detinham o conhecimento da religião, isto é, os israelitas, para que eles focassem nos israelitas. Já ao se aproximar a sua crucificação, ele pediu a esses 72, que ele fez 36 grupos de 2, para que eles fossem levar o evangelho, para que eles pudessem propagar. Jesus teve muito pouco tempo. A única coisa que eu acho que Jesus não teve foi tempo. Cerca de 3 anos para trazer essa mensagem maravilhosa. E esses homens foram, e quando retornaram, o fizeram de maneira muito alegre, eles estavam muito otimistas, mas, na essência, eles estavam muito alegres por um detalhe muito curioso. Porque, como nos dois momentos, tanto quando ele enviara aqueles 12 apóstolos, como também por ocasião desses 72, Jesus lhes concedera as forças para que eles pudessem afastar espíritos inferiores, espíritos obsessores. Ora, quando nós olhamos a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, o Evangelho, no Velho Testamento não existe passagem alguma, talvez 2, de afastamento de espíritos obsessores. Em todos aqueles livros do Velho Testamento, duas passagens. Uma até muito curiosa, porque se dava na convivência entre Davi, um garoto que tocava uma espécie de harpa, e Saul, que era o primeiro rei israelita. Esse rei era um rei obsediado. E quando Davi começava a tocar a sua harpa, esse espírito se afastava. Não sei se Davi tocava muito mal. E aí ele queria ir embora. Mas nós também sabemos o efeito da música nos espíritos. Certa vez eu ouvi um comentário do médium Divaldo Pereira Franco, que quando estava psicografando o livro Obsessão e Loucura, e se passava até, numa das suas histórias do livro, num templo de Umbanda, que marca a sua religiosidade com tambores, ele, lá na mansão do caminho, estava psicografando, mas começava a ouvir aqueles tambores. E estava criando uma dificuldade muito grande para ele complementar a psicografia. E aí ele fez esse comentário com a mentora Joana de Ângeles. E aí ela recomendou o seguinte: olha, antes de fazer a psicografia, você coloque no ambiente a música Intermezzo da Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni. É um grande compositor, eu acho que trouxe essa música aí por volta de 1946. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ouvir. Esses espíritos não aguentam essa música e vão embora. Aliás, é uma dica, né? Uma boa música para colocar, para limpar aí o nosso ambiente. Mas acontecia isso. Davi tocava a harpa e o espírito obsessor de Saul saía. É uma das únicas referências. Tem mais uma outra que não vale a pena aqui mencionar. Mas no Evangelho, não. No Evangelho, com Jesus, ele estava sempre renteando espíritos em sofrimento, obsessores, até falanges, né? Como ele, quando afastou os espíritos obsessores no obsediado de Gadara. A grande diferença é que Jesus fazia isso através de uma ordem. Ele não ficava doutrinando espírito. Doutrina espíritos, nós, nas nossas reuniões mediúnicas, né?
Nós temos que convencer, nós não temos moral nenhuma para afastar ninguém. Qual é a nossa diferença para nós que estamos doutrinando e aqueles que estão sendo doutrinados? É um posicionamento no tempo, mas com Jesus não. E ele conseguia, em seu nome, que esses que ele enviara fizessem isso. Como até hoje nós também fazemos os tratamentos e afastamos esses espíritos, tratando esses espíritos em seu nome. E quando eles retornaram, eles estavam se achando o máximo. Aquela satisfação interior, né? Eu sou muito bom. Afastei os espíritos. Porque afastar espíritos obsessores naquela época era muito difícil. Existiam rituais, os israelitas tinham os seus rituais, mas que não davam em nada. As criaturas até acabavam obsediadas também. E com Jesus era diferente. E esses homens também receberam essa concessão e fizeram, eles estavam se achando a última, como se fala, a última bolacha do pacote, né? E aí Jesus, menos, pessoal, menos. Não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está inscrito no livro da vida. Existe um livro, Jesus afirmou isso. Então temos que colocar os nossos nomes ali de alguma maneira, e nós sabemos qual é a maneira. É fazendo a caridade. É isso que nós temos que fazer. E nesse momento de alegria, então, ele trouxe essa passagem, essa mensagem, que na verdade é uma composição. Primeiro é um convite, vinde a mim, quando ele nos delega isso ao nosso livre-arbítrio. Graças a Deus estamos aqui. No segundo momento é uma promessa. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. É uma promessa. Tenhamos a certeza que ao final dessa reunião sairemos daqui aliviados. Mas aliviados de quê? As nossas provas, as nossas cruzes, todos nós carregamos. Ele carregou a dele. Nós temos que carregar as nossas. Mas nós adoramos incorporar, e sabemos que as cruzes estão no peso adequado às nossas costas, mas nós adoramos incorporar sobrepesos a essas cruzes. São as preocupações. Você começa a vivenciar o problema antes, fica preocupado, quer dizer, você torna a sua cruz até mais pesada. As reclamações. Reclamação, então, é algo muito comum. Acontece com todos. Ontem mesmo eu estava numa situação, não vou reclamar. Acabei reclamando, né? Mas eu me lembrei que Paulo afirmava o seguinte, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. São palavras do apóstolo Paulo. Então, isso traz para nós um sobrepeso. E depois de uma reunião, né, como essa, nós certamente, se é promessa, seremos aliviados. Entendemos até que as nossas cruzes também, como Emmanuel nos ensina, podem ser, muitas vezes elas são aliviadas. Emmanuel nos ensina que quando nos chegam aqueles cobradores divinos, com aquelas promissórias que nós temos, né? Todos nós as temos, né? Temos que fazer o pagamento. A providência divina avalia a situação. Muitas vezes essa dívida é adiada. Outras vezes reduzida. E também, algumas vezes até, cancelada. Então essa é a promessa. Mas vem, junto com a promessa, vem também uma proposta. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E alcançareis descanso para as vossas almas. Ora, descanso não é bem o que nós entendemos, né? Então, quem participa de uma casa como essa, aqui é só trabalho. Ninguém vai encontrar descanso. Ninguém vai chegar aqui buscando descanso. Vamos encontrar trabalho. Mas o descanso, mencionado por Jesus, é uma palavra, promessa bíblica, feita por Jeová a Moisés. Vocês alcançarão descanso. Descanso dos nossos próprios problemas interiores, que todos nós os temos, os nossos defeitos. Isso é que nos martiriza.
as nossas deficiências, e nós estamos aqui justamente para aprender e melhorar, e alcançaremos esse descanso. Claro que aqui nós temos uma oportunidade ímpar que jamais devemos desconsiderar, que aqui nós estamos aprendendo as luzes da doutrina espírita. Uma doutrina espiritualista sem igual. Não existe doutrina espiritualista igual à doutrina espírita. Existem outras, talvez até a maioria delas sejam mais antigas, ancestrais que a doutrina espírita. Mas o trabalho de Allan Kardec, que fez quase um trabalho autoral, porque Kardec sempre é celebrado porque ele sabia fazer através da sua metodologia, aquelas mensagens, ele procurava identificar se havia um padrão pelo seu bom senso, mas também haviam as pessoas que ficavam ao lado dele. Então, quem ler o discurso que Camille Flammarion fez no enterro de Kardec, pode se aperceber disso. Quando Camille Flammarion afirma que a doutrina tem um cunho um tanto pessoal de Allan Kardec. Provavelmente Camille Flammarion deve ter falado, eu acho isso. Todo mundo acha alguma coisa, mas Kardec tinha que ter aquele posicionamento. E começou a se aproximar desses fenômenos em 1855, já em 1857 lança o Livro dos Espíritos. E qual é a diferença da doutrina espírita, que é uma doutrina espiritualista das outras? A primeira, certamente, a mediunidade. Foi trazida pela mediunidade, através dos médiuns e através dos espíritos. E por essa razão, o segundo livro da codificação é o livro dos médiuns. A segunda diferenciação foi trazida através das metodologias experimentais e científicas da época. A doutrina espírita só pôde ser trazida no século XIX, porque somente nesse século essas metodologias estavam sendo desenvolvidas. Allan Kardec ainda baseou a doutrina na reencarnação, o que para a época até era um pouco diferente, porque, por exemplo, o espiritismo inglês não aceitava a reencarnação. Muitos não aceitavam. Hoje eles aceitam totalmente a reencarnação, mas a época de Kardec não. Por exemplo, um dos mais famosos médiuns do século XIX, que foi que William Crookes utilizou para fazer as suas experiências, Daniel Douglas Home, conhecido como médium voador, ele era um médium inglês do Reino Unido ali, mas ele também não acreditava em reencarnação. Mas Kardec tomou isso como postulado da doutrina espírita. E entendo até que a aceitação venha muito do orgulho das pessoas. Por exemplo, naquela época, o Império Romano, o Império Inglês, ele dominava. Tinha uma ação quase global. E tinha ação em várias regiões muito remotas, onde existiam povos primitivos, culturas primitivas. E eles traziam essas pessoas para a Europa, muito especificamente em Londres. E o que eles faziam nas grandes feiras, eles botavam essas pessoas a viver como elas viviam nas suas terras de origem primitivas, colocavam elas num cercado e as pessoas ficavam vendo como se aquilo fosse quase um zoológico humano. Então você tinha as pessoas com cartola, luvas, saias longas, vendo aquelas pessoas ali. Isso aconteceu até 1952. E com a reencarnação vem aquela questão, né? Ou eu já passei por ali, ou pior, né? Vou passar eu por ali. Por essa razão, a reencarnação foi rechaçada. E, por fim, a grande bandeira de Kardec. Ele seguiu as tradições judaico-cristãs. Isso ainda hoje rende uma série de questionamentos ou críticas ao codificador. Mas ele seguiu essas tradições.
a tal ponto de afirmar que a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira revelação trazida por Moisés, a segunda revelação trazida por Jesus. A primeira, muito naquilo que não devemos fazer, a segunda, muito naquilo que devemos fazer, e a terceira revelação, naquilo porque devemos. Ele é uma consolação para o nosso intelecto, para nós entendermos por que devemos realizar aquilo que Jesus nos ensinou. E até hoje, ele é criticado por isso. Claro que existem tradições, até como eu coloquei aqui no início, mais antigas, tradicionais, importantes. Mas Allan Kardec seguiu as tradições judaico-cristãs. E por essa razão vem sempre uma reação, porque ele intitulou a doutrina espírita como a terceira revelação. Mas nós temos a nosso dispor esse cabedal de conhecimentos. E certamente nos facilita para nós entendermos os problemas que estamos sempre envolvidos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, como lemos, ou estamos ouvindo aqui nas nossas páginas de abertura. E na sequência dessa mensagem, Jesus ainda afirmaria: o meu jugo é suave, o jugo de Jesus é o amor. Sinteticamente e simplificadamente, o amor. E por fim ele afirmaria: então, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quem é o fardo de Jesus? Porque quando faço uma reflexão, nós normalmente achamos que o nosso fardo é pesado, mas o de Jesus é leve. Então, na verdade, nós temos que trocar de fardo. Fardo leve. Na minha visão, claro que aí uma interpretação, o Evangelho é aberto às interpretações, gosto muito de ver o fardo de Jesus, é o próximo, aquele com as quais nós temos que nos aproximar e ajudar. E sabemos que ajudar é muito difícil, dá trabalho. Não é fácil ajudar. Mas quando você ajuda, você empreende, você realiza essa ajuda, você se sente como? Você se sente leve. Mesmo com os problemas que estão aqui sempre à nossa volta. Lembrando Davi, como eu mencionei, Davi e Saul, eles conviveram por um tempo, mas quando Saul se apercebeu que Davi seria o segundo rei, iria sucedê-lo, ali criou uma cisão e Saul procurou matá-lo. E Davi fugiu com seus auxiliares. E, por esse período, a cidade de Quela, na Judéia, foi cercada pelos filisteus. E aí, Davi teve preocupado, perguntou a Deus o que ele deveria fazer. Deus, Jeová, não Deus, porque ele não falava com Deus, mas Jeová certamente é aquele espírito protetor, né? Como Ismael é o nosso protetor do Brasil. E aquele espírito, então, coloca, olha, vai ajudar Keila. E aí ele reuniu o seu grupo, vamos ajudar Keila. Mas o grupo não aceitou, porque eles já estavam sob pressão, uma pressão danada em cima deles. Estavam fugindo de Saul, como é que eles poderiam ajudar Keila? E Davi foi novamente consultar, foi convencido e foi consultar novamente o seu Deus protetor, e esse Deus protetor veio a confirmar: olhe, Davi, ajude a Keila mesmo com problemas. Então, mesmo com problemas, nós devemos ajudar, porque certamente vamos encontrar sempre pessoas com problemas muito maiores do que os nossos. E na nossa reflexão hoje, dando consequência ainda, nesse ambiente do Evangelho, estava conversando com a pessoa que nos contatou, vimos que falar até o Dia dos Pais, e aí nós propusemos, então vamos falar um pouco sobre uma reflexão sobre José, pai de Jesus. E nós poderíamos, antes, falarmos de José, cujas fontes são limitadíssimas. Na verdade, muitos de nós só se lembramos de
José, quando armamos o presépio de Natal, né? E você está armando o presépio. Tem que botar o José aqui, né? Porque, na verdade, José, ele não tem nenhuma referência no Evangelho. Falando assim de uma forma mais solta, ele entrou mudo e saiu calado. Até Maria falou, tem bastante, mas José, nada. E ele teve a responsabilidade de ser o pai de Jesus. Uma responsabilidade enorme. Para nós entendermos um pouco a José, nós temos que entender um pouquinho da dimensão do Cristo. E tem uma passagem que nós vamos usar para refletir um pouco sobre Jesus, quando ele está a caminho de Cesareia de Filipe. Na verdade, ele estava encerrando o seu ministério na Galileia, que fica mais ao norte, onde ele ficou quase 60% do seu tempo. Ele estava encerrando esse ministério. E ele iria descer para a Judéia definitivamente, quando iria culminar o processo da crucificação e ele seria morto. Então, antes de ele descer para a Judéia, ele resolveu visitar 3 regiões pagãs. Ele foi para a região de Tiro e Sidom, que fica no Mediterrâneo, são 2 cidades pagãs. Depois foi para a região de Decápolis, que ficava assim na região sudeste do Lago Genezaré. Também uma região pagã, Decápolis, são 10 cidades pagãs. E, no fim, ele resolveu ir a Cesareia de Filipe, que ficava no extremo norte da Palestina, onde existem as famosas colinas de Golã, com ali as nascentes do Rio Jordão, por isso que Israel não larga aquelas colinas, porque ali estão as nascentes de um rio que é fundamental para a vida de Israel. E ele foi para essa região. E quando estava a caminho, vendo a beleza da natureza circundante, ele se voltou para aqueles homens que estavam, porque não estavam apenas os seus 12 apóstolos, estavam também outros que estavam seguindo. Quem diz os homens que sou eu? Fez essa pergunta, e aí cada um deu uma resposta diferente. Uns acham que tu és Elias reencarnado, Jeremias. E aí ele notou essa confusão, se voltou para os apóstolos e lhes perguntou: e vocês são meus apóstolos que me seguem? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro se adiantou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por primeira vez no seu ministério público, Jesus confirmava ser o Cristo, ser o Messias. Porque ele nunca se auto-intitulou como tal, porque os israelitas esperavam um Messias diferente, um Messias general, um Messias sacerdote, não um Messias servo como ele. E se ele se auto-intitulasse como tal, desde o início, seria muito mais confusa a sua caminhada. Mas nesse momento ele confirmou a visão de Pedro. E essa pergunta feita por Jesus tem, ao longo do tempo, impactado a humanidade. Todos tentando responder: quem é Jesus? Porque hoje mesmo, se nós perguntarmos para um espírita quem é Jesus, aí todos nós sabemos aqui a resposta, né? Governador do nosso planeta. Mas se você perguntar para um católico, a resposta é diferente. Se você perguntar para um protestante, a resposta é próxima. Então, essa diversidade existe de entendimento. Mas a tentativa de responder essa questão ficou muito mais intensa a partir do século XVIII, com o racionalismo, aquele racionalismo iluminista, porque ele não via mais a Bíblia como a fonte da verdade. Não, ali não está, tem que provar. E esses críticos, eles sempre ficaram impressionados com Jesus, porque Jesus era um homem com poucos recursos. Seu pai, José, era um faz-tudo, espécie de um faz-tudo em Nazaré. Ele era auxiliar desse faz-tudo. Cara, nunca lhe faltou nada, mas ele não tinha estrutura. Qual era a estrutura? Os seus auxiliares eram homens simples de coração,
Porque nesse primeiro momento da mensagem do Evangelho, ele não precisava de intelecto. O intelecto era dele, a mensagem era dele, não precisava ninguém para mim questionar. Mas quando foi preciso o intelecto para espalhar-se o cristianismo para toda a Turquia e para a Europa, foi chamada uma criatura que tinha um intelecto diferenciado, um poliglota, conhecia a lei, Paulo de Tarso. Mas aqueles homens que estavam com ele eram simples pescadores. E como é que esse homem, nessa condição, trazendo lições simples, gente. Compare as lições de Jesus com as lições de Platão. Eu não consigo entender nada, né? Mas do Evangelho ainda consigo. Mas mesmo assim, são lições tão simples, mas que para fazer e realizar são muito, muito mais difíceis. E também o tempo. Jesus teve 3 anos. Como é que pode esse homem conseguir isso? E aí começaram a ver. Será que... E ainda existem muitos livros, se vocês entrarem na Amazon, vocês vão ver, que trazem a hipótese de Jesus ser um mito, uma lenda. Cadê o Jesus histórico? Então, começaram a estudar esse evangelho de frente para trás, de trás para frente. Não criaturas que tivessem ligação emocional com ele, religiosos, não, eram críticos. E nunca conseguiram nada que pudesse obstar essa presença histórica de Jesus. A grande questão surgiu em 2 cidades, na cidade de Nazaré, que só existe referência a ela no Evangelho, mas foi descoberta em 1965 uma lápide com a palavra Nazaré, confirmando o Evangelho, e a cidade, né, de Magdala, de Maria de Magdala, aquela que anunciou o Evangelho, que Jesus estava vivo, que confirmou o Evangelho. Ninguém conhecia essa cidade, ninguém. Não existe referência a ela em lugar nenhum, só no Evangelho. É um ponto fraco, porque se a pessoa inventou aquela cidade, pode ter inventado tudo. Só que em 2004, um padre mexicano esteve lá na região de Cafarnaum, ele queria comprar. Ele fazia viagens de turismo lá para a Palestina, né, para aquela região toda do Lago de Genezaré, muito visitada por peregrinos. Ele quis comprar uma pequena pousada para dar uma escala melhor. Conseguiu uma segunda mão boa, com preço bom. Aí ele fez uma reforma. E aí ele idealizou outra coisa, isso foi intuição. Não, vou construir também uma espécie de auditório como esse, para que as pessoas possam externar aqui as suas experiências. Não só ficar falando daquelas locais que têm um magnetismo todo diferenciado. Eu falo, mas nunca estive lá, né? Fico sempre perguntando para as pessoas que foram, aquele magnetismo diferente. E quando ele começa a fazer as escavações, ele, tem aqui alguma coisa, eram as ruínas. E as ruínas de Magdala. Então, quando nós analisamos Jesus, quem vem confirmando essa presença histórica dele é a arqueologia. Por isso, quando ele entrava em Jerusalém, montado num jumentinho, né, aí o povo estava irritado, estava cantando de alegria, e os sacerdotes estavam irritados com aquele cantoria, chegaram até ele, faça com que eles se calem. Aí Jesus, não, nem adianta, porque se eles se calarem, as pedras clamarão, e as pedras estão clamando. Se você não acredita no livro, venha acreditar nas pedras. E é assim que nós vamos entendendo, então, essa beleza do Mestre. E ele teve, como o nosso companheiro colocou aqui, a sua mãe e o seu pai. Se nós temos dificuldade de fonte de Jesus, as dificuldades para Maria e José são maiores ainda. Existem, se nós pegarmos pelo menos o Evangelho de Mateus e Lucas, nós vamos ter ali algumas referências. E nós vamos nos pautar nessas referências.
Não vamos nos pautar em outras referências que existem, por exemplo, de um proto-evangelho de Tiago, que fala que Maria, o seu pai era Joaquim, a mãe Ana, ele era rico, mas Ana era infértil, ele ficou 40 dias no deserto para ver se ela engravidava, engravidou, Maria ficou no templo. Não vamos entrar nessa seara, porque é um texto considerado, né? Sem dúvida, né? É um evangelho que tem as suas dúvidas, daí ele foi elaborado aí por volta do ano 150. Então vamos nos ater àquilo que nós encontramos no evangelho. E quando nós falamos em José, ele está ligado a quê? A sonho. Porque das 5 ou 6 vezes que a palavra sonho surge no evangelho, lá está José. Sabemos que, se nós pegarmos no dicionário significado de sonho, tem vários significados, né? Pode ser uma utopia, uma loucura. Ou então, quem ganhou uma medalha olímpica, eu estou vivendo um sonho, né? Pode também ser um ideal, um objetivo. Quem não se lembra do maior sonho que já foi descrito, que foi do pastor Martin Luther King? Ele tem um sonho, né? Que aí na década de 70 iniciou aquela busca dos direitos civis lá nos Estados Unidos, mas também existe aquelas imagens que surgem no nosso psiquismo durante a noite, que na antiguidade era fundamental, porque o entendimento na antiguidade era de um fatalismo, quer dizer, quem manda e decide nas nossas vidas são os deuses, isso era o fatalismo. Isso mudou com o cristianismo, com Santo Agostinho, trazendo o livre-arbítrio. Mas, como eram os deuses que definiam sempre o nosso destino, a humanidade ficava atrás de saber o que os deuses decidiram sobre a minha vida, né? E aí você utiliza todas as metodologias, leitura de vísceras, oráculos, o que vocês quiserem, em busca de saber justamente aquilo que vinha. E os sonhos eram muito importantes. No Velho Testamento nós temos sonhos diversos, importantes. Mesmo quem não era religioso tinha os seus intérpretes, aqueles que faziam a leitura dos sonhos, interpretavam. Tem uma história interessante de Alexandre o Grande, né, que ele tentou, ele cercou a cidade de Tiro. É aquela que até comentei, que Jesus, para a região de Tiro e Sidon, ali junto do mar Mediterrâneo, ela é como se fosse uma ilha. E Alexandre não estava conseguindo conquistar aquela cidade já há um tempo. Ele já estava desistindo. Aí ele teve um sonho de um sátiro. Sátiro é, quem já viu o desenho animado do Hércules, né? É aquele ser híbrido, né? Pequenininho, que tem orelhas, enfim, um falastrão, né? E aí ele teve esse sonho, chamou os seus intérpretes. Eu tive um sonho com sátiro. Aí o seu consultor de sonhos, essa é fácil. Sá é sua, Tiro é a cidade. Continue que você vai conquistar. E ele acabou conquistando. Claro que os sonhos depois, a partir do século XVIII, com o racionalismo, né, isso aí ficou um pouco de lado. Entretanto, a partir de 1900, quando o nosso grande psicólogo, o grande homem que perquiriu a mente, e agora me fugiu o nome dele aqui, você deve saber. Ele escreveu um livro, Interpretação de Sonhos. Bem, depois me vem aqui. Qual? Freud, isso aí. Como é que eu fui esquecer o Freud? Ele deve ter a resposta, porque que eu esqueci, mas... Ele escreveu um livro sobre interpretação de sonhos, e é isso, tudo volta novamente. E hoje tem livros como você, interpretações. Mas quando nós falamos de José, sonhos. E ele tinha sempre uma decisão. Ele era um homem, um ser diferente, que talvez nós não tenhamos nem a compreensão, porque
os sonhos dele mandavam-lhe fazer coisas que iam contra o senso. E ele fazia. Aceitou Maria. Depois veio o sonho, ó, vá para o Egito. Gente, sabe o que é ir para o Egito naquela época? Sem recursos. Imaginem. Ele tinha o sonho e ele ia. Ele cumpria fielmente aquilo que lhe era mandado. É interessante também que Mateus faz uma referência muito especial a José, quando fala que ele era um justo. Naquela época, justo, a conceituação é mais ou menos como a do descanso. Hoje é diferente. Quando você fala que uma pessoa é justa, é que ela procura praticar justiça. Naquela época, o justo era uma criatura que tinha uma referência. Ele era uma referência para a comunidade. Como aqui nessa comunidade, vocês devem ter as suas referências. São pessoas justas. E em outro aspecto bastante importante, é que esse mutismo de José nunca significou que ele não tivesse o interesse ou não tivesse a coragem de dar o seu testemunho. Ele tinha uma vida interior muito grande, uma vida espiritual, estava sempre com Jesus. E a responsabilidade dele para o mestre com relação a Jesus é muito grande, porque na sociedade israelita da época, o menino era a responsabilidade do pai a partir dos 5 anos, 5, 6 anos. Já era a responsabilidade do pai. Então, a convivência de José com Jesus foi muito grande. Quem já leu o livro aqui, Boa Nova, tem uma passagem que mostra bem isso. Quando Maria, segundo o relato de Gilberto de Campos, Maria se encontra com Isabel. Isabel trouxe João e Maria estava com Jesus. Os dois ficaram conversando. Que pena que não tem um gravadorzinho ali para saber o que aqueles dois estavam conversando. Jovens, talvez com 16, 17, 18 anos. E aí Maria estava falando para Isabel. Porque no Evangelho existe uma outra referência. Quando Jesus tinha 12 anos, eles estiveram em Jerusalém, numa festividade judaica, os meninos eram obrigados a comparecer acima de 12 anos, os homens, as meninas não. E Jesus se perdeu de Maria e de José, se perdeu. E aí, os dois foram encontrá-lo, conversando com os doutores da lei. E Maria, segundo Humberto de Campos, nesse livro, Boa Nova, que recomendo a todos, é um livro belíssimo. Quando elas estão se preparando para retorno para Nazaré, os doutores da lei se aproximaram dela e lhe ofertaram algo que era muito valoroso naquela época, educação. Iriam proporcionar a Jesus o valor da educação. Nós vamos querer ficar com ele aqui no templo. Porque eles identificaram naquele menino uma sabedoria diferente. E quando Maria foi consultar a Jesus sobre isso, o mestre afirmou, não. Certamente não iria dar certo se Jesus tivesse ido para o templo. Mas ele colocou o seguinte, eu estarei junto a meu Pai. Naquele silêncio, no exemplo das mãos calosas, porque José era um trabalhador, era um operário. Ali perto, a Galileia, tinha cidades que estavam em reconstrução, em Séforis, gerando empregos. Naquela época, a Galileia e a Judéia eram as duas principais regiões. Então, tinha um dito popular, ó, se você quer se desenvolver, você quer ter recursos, vá para a Galileia. Se você quiser ser religioso, vá para a Judéia. Então, estavam reformando a cidade de Séforis. Provavelmente, José foi para lá trabalhar junto com Jesus, mas era aquele relacionamento íntimo entre os dois. E podemos afirmar com certeza absoluta, se Jesus chamava Deus de Abba, paizinho em aramaico,
é porque ele teve essa experiência com José. Ele teve essa experiência íntima. E nós sabemos a importância dos pais nas nossas vidas. Principalmente, imagina, naquela cultura patriarcal, onde o menino estava junto com o pai desde os 5 anos. E se Jesus tinha todo esse poder como tem, esse Espírito perfeito, Maria também, de uma elevação impressionante, esses 2 espíritos estiveram a cargo de um homem simples. Foi esse homem simples que conseguiu dar segurança àquela família, proteção, sempre no exemplo do trabalho, do labor. Então, quando nós nos aproximamos de comemorar o Dia dos Pais, nós pretendemos aqui fazer uma reflexão sobre José, porque, como colocamos, José muitas vezes é esquecido. Isso é lembrado quando nós armamos o nosso presépio na época do Natal. Então, eram essas reflexões. Estou aqui com o tempo agendado. Queria agradecer muito o convite. Para mim é uma honra estar junto com vocês. Muito grande. E desejo a todos muita paz em seus corações. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.